aí, filha? Como é que você tá? É tão importante nós ficarmos unidas numa hora difícil como essa, filha. O Halley esteve aqui e ele me falou uma coisa muito séria a seu respeito. Ele me disse que foi você quem matou meu avô. Novela Favorita, capítulo 109, quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixe o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam, e eu também quero muito saber qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Lara conta que Halley a acusou de matar Gonçalo. Flora fala que isso é um absurdo e diz que não fez nada, mas desconfia que Dodge possa ter alguma culpa nisso e mandou Halley para fazerem com que eles desconfiem dela, Flora. Lara fala que é estranho mesmo e que o único jeito deles descobrirem é indo atrás do Dodge. Cassiano fala que eles podem pressionar o Halley também, mas Flora fala que não, e que Dodge pode estar usando o Halley para chamar a atenção deles, para ele poder fugir. Lara se desculpa e diz que nunca desconfiou dela. Depois sai com Cassiano, então Silveirinha fala que ela saiu-se muito bem, mas fala que não vai ser fácil daqui para frente. Flora fala que precisa achar o Dodge, porque se Zé Bob chegar nele primeiro pode descobrir tudo e manda ele ir atrás de Fafá. Na cena seguinte, Dodge sai de fininho e fala na recepção que vai embora e paga o cara para dizer que não o viu. Na rua, ele vê uma foto dele no jornal e volta. Manu briga com ele e fala que ele ia fugir, mas fala para eles comprarem um jatinho e fugirem. Dodge fala que as fronteiras devem estar sendo vigiadas e fala que é melhor eles ficarem ali. Na outra cena, Halley chega e conta que falou pra Lara que Flora matou Gonçalo e que falou tudo pra ela e continua contando que teve que se segurar para não contar nada pra eles. Donatella fala que chegou a hora de aparecer pra Lara. Zé Bob fala que Lara pode chamar a polícia pra ela e que é melhor ele ir falar com ela antes. Donatella diz que ele tem razão e o beija. Na outra cena, Cida coloca o pé na estrada e lembra de quando soube que Juca foi atrás de droga. Na cena seguinte, Léo trata Catarina mal, mas ela diz que vai embora. Léo pergunta o que ela aprontou e Catarina desabafa que ele foi o primeiro homem da vida dela e ela o amou muito, mas ele conseguiu acabar com o restinho de amor que ela ainda tinha. E ela tinha esperança dele mudar, voltar a ser o homem que ele era, e diz que o casamento deles acabou. Léo fala que é tudo culpa da Estela. Catarina fala que o que ele fez na frente dela, agarrar a Estela, e que ele não a respeita mais, e pede para ele pensar nas atitudes dele e se tornar uma pessoa melhor. Léo fica bravo e fala que ela não vai dar lição de moral nele, mas Catarina fala que ainda não chegou onde quer e sai dizendo que o casamento acabou e vai mandar alguém para buscar as coisas dela. Léo fica furioso e começa a quebrar tudo na casa. Na outra cena, Yolanda fala que não é pirraça e fala que a casa é dela e que daqui a pouco Coppola vai morar em outro lugar com a Irene. Coppola chega e pergunta o que ela falou e Yolanda diz que agora não tem mais o Gonçalo para impedir eles de ficarem juntos. Lorena tenta fazer a mãe parar, mas Yolanda continua falando e reclamando que Coppola está sempre certo e ela errada. Coppola diz que ela está colhendo o que plantou e sai. Na outra cena, Cida procura por Juca nos lugares e o encontra na beira da estrada. Juca pergunta o que ela está fazendo ali e jura que não roubou nada. Cida fala que sabe e pede perdão a ele. E Juca perdoa e eles se beijam.
Na cena seguinte, Rita manda Diduzinho ir descansar, mas ele fala que não. Lá dentro, Alice abre os olhos e a enfermeira corre para chamar um médico. Depois conta para Diduzinho que ela acordou. Lá dentro, Diduzinho diz que lá vai ficar bem e que foi um milagre. E eles choram muito juntos. Na cena seguinte, Grace chega e fala que estava com Damião. Depois junta as roupas dela e manda ela sair dali. Dedina fala que é a casa do Damião, mas Grace fala que Damião tem pena dela. Depois cai na porrada com Dedina. Damião chega e manda elas pararem. Grace manda ele colocar Dedina pra fora. Damião fala para eles acabarem logo com isso e pede para Dedina sair dali. Dedina tenta bater em Damião, mas Grace o defende e manda ela sair dali. Depois joga as roupas delas no chão. Dedina pega a bolsa e sai com o rabo entre as pernas chorando. Na cidade ela anda sem rumo e todos olham para ela. Na cena seguinte, Diva separa as correspondências de Elias. Depois atende a porta e é Augusto que fala para Elias que quer saber quem é o pai do Shiva. Diva fica furiosa e fala que eles não podem romper o pacto deles assim, mas Elias aceita fazer o exame de DNA. Diva fala que isso vai ser muito constrangedor. Nesse momento, Shiva chega assustado e conta que viu Dedina andando igual doida pela rua. Na cena seguinte, Diduzinho leva flores para Alicia. Na outra cena, Irene se lamenta por viver sem Gonçalo e fala que só tem ela, Lara. Mas Flora conforta, falando que a dor de perder o amor nunca passa, mas elas precisam seguir em frente. E Marcelo e Gonçalo ficariam felizes em vê-las ali. Nesse momento, Lara chega e Irene conta que vai colocar Flora no conselho da empresa e pergunta o que ela acha. Lara acha precipitado e que Gonçalo acabou de morrer. Irene diz que Gonçalo confiava nela. E Flora diz que Lara tem razão e que não quer deixar Lara desconfortável e a união da família é mais importante. Mas Irene insiste e Lara acaba aceitando a ideia. Depois Lara sai e Irene e Flora falam sobre Gonçalo e a falta que ele faz. Na cena seguinte, Átila fala sobre a recuperação de Alicia. Lara lamenta o avô não ter se recuperado e Coppola fala bem de Gonçalo e diz que ele viveu muito bem ao lado das pessoas que amava e diz que pode fingir que é avô dela se ela precisar. E Lara agradece por tudo. Na cena seguinte, Zé Bob conta que não encontraram o Dodge. Nesse momento, a campainha toca. É Pedro que conta que a Flora vai fazer parte do conselho e que Lara foi para a casa de Cassiano e diz que é uma ótima hora para eles se aproximarem dela. Donatella deseja boa sorte para Zé Bob e tem medo da reação da Lara. Na cena seguinte, Irene chega na empresa e anuncia que Flora vai representar a família no conselho da empresa e diz que ela está pronta para esse cargo. E por fim, pede para aplaudirem. Na cena seguinte, Zé Bob chega na casa de Cassiano e diz que é amigo de Lara e pede para conversar com ela. No quarto, Zé Bob fala que ela sabe do amor que ele sente por Donatella e que quando ele soube se assustou, mas depois ficou feliz e conta que a Donatella não morreu. E diz que a mãe dela ainda está viva. E Lara fica sem reação. Zé Bob conta para Lara que Donatella não morreu no incêndio e que estava escondida até hoje. Lara não acredita e diz que se ela tivesse viva, ela iria procurá-la. Mas Zé Bob explica que ela não podia, porque ela precisava de provas de que era inocente, e fala que foi Flora que matou o pai dela, o avô dela e o Dr. Salvatore. Lara fala que isso é muito absurdo e que foi no enterro dela. Mas Zé Bob fala que é verdade. Lara pergunta por que ele só está contando isso agora e por que Donatella não foi falar pessoalmente, e diz que sofreu pela morte dela e tem certeza que se ela estivesse viva, ela entraria em contato. Mas Zé Bob fala que ela teve medo e que não tinha chance de falar antes, mas agora está muito perigoso e Flora pode fazer mal a ela e que ela a ajudou no próprio sequestro. Mas a Bob fala que ela que armou o sequestro e pergunta se ela quer ver a Donatella. Mas nesse momento Cassiano chega e pergunta o que houve. Zé Bob sai e pede para Lara procurar no jornal. E Cassiano tenta consolar Lara.
Na outra cena, Harley tenta tranquilizar Donatella e diz que sabe que Lara sente muita saudade dela, mas Donatella diz que com Zé Bob não foi fácil e que acha que com Lara também não vai ser, e continua falando que tem medo por Lara estar dormindo perto de Flora. Harley diz que não vai acontecer nada e fala que ainda ama Lara e culpa Silene por ter perdido ela. Irene pede para Flora fazer um discurso e ela diz que não está nada feliz em ocupar esse cargo porque só está ali por causa dessa tragédia. Na outra cena, Átila e Lorena acham estranho Zé Bob ter ido ali e Lorena fala que Cassiano ainda vai se ferrar por causa da Lara. No quarto, Lara conta tudo para Cassiano e não acredita porque Donatella deixou ela sofrer tanto. Cassiano fala que então a culpa das mortes é da Flora e Lara fala que Harley foi no rancho para falar sobre isso e não sabe por que eles estão acusando a Flora. E se for mentira é horrível porque Donatella está morta, mas se for verdade também é horrível porque Donatella não se importou com ela. Cassiano fala que agora Lara precisa escolher um lado e contar tudo para Irene e se oferece para ir com ela. Lara aceita e eles saem. Na sala todos olham e perguntam o que houve, mas Cassiano fala que eles já vão. Na outra cena, Flora fala que não pode comemorar e diz que está em choque com a morte de Gonçalo ainda. Mas Irene fala que ela merece isso e que Gonçalo adoraria vê-la ali. Nesse momento, Lara chega e Irene conta que Flora foi nomeada presidente do conselho. Irene manda ela abraçar a mãe. Lara abraça Flora e tenta disfarçar. Depois, Flora pressiona Cassiano e fala para ele contar o que aconteceu e diz que confia muito nele, mas Cassiano fala que não pode se meter nisso porque elas são mãe e filha. Nesse momento, Irene chega e conversa com Cassiano. Flora sai e vai falar com Silveirinha que a purgante está estranha demais hoje. Silveirinha fala para ela curtir hoje. Na outra cena, Donatella e Zé Bob falam que Lara vai entender que Donatella não podia procurá-la antes. E Zé Bob diz que Lara ama. Na outra cena, Dodge pede uma pizza e tem uma ideia para sair dali. E fala que vai encontrar o pai dele. A cena vai para eles entrando no ônibus e saindo sem pagar. Depois, ele conversa com o pai para ajudar eles a saírem do país, mas Sabiá diz que precisa de mais dinheiro para poder ajudá-lo. Na outra cena, Irene tenta consolar Lara e fala que agora são só elas e Flora. Mas Lara diz que não sente a Flora como a mãe dela e que a mãe dela sempre vai ser a Donatella. Depois diz que ela pode estar julgando Flora errado e ela não ser tão boa assim. Mas Irene insiste que confia nela e manda Lara ir abraçá-la. Lara fica brava e sobe. Na outra cena, Rita cuida de Alicia e Alicia conta que está sonhando com a vida dela quando sair dali e pergunta sobre Romildo. Rita fala para ela conversar com o Diduzinho, mas Alicia insiste e Rita conta que Romildo confessou tudo e Alicia sente pena do pai. Na outra cena, Romildo fica feliz por Alicia ter acordado e diz que é graças a Deus e pergunta se ele acha que Alicia pode perdoá-lo. Diduzinho diz que Alicia o ama. Na outra cena, Lorena fica orgulhosa de Catarina. Catarina fala que dessa vez é para valer e não vai voltar para Léo. Nesse momento, elas escutam Coppola e Yolanda brigando e vão lá para tentar separar, mas Yolanda reclama da cidade falar mal de Catarina e Coppola fica apoiando ela. Catarina sai e encontra Estela. As fofoqueiras olham para elas, mas Catarina as colocam para correr. Na outra cena, Lara lembra de Donatella dizendo que sempre temos que meter o foco para saber o que é verdade. Na outra cena, Tuca elogia a matéria de Zé Bob. Nesse momento, Lara chega e fala que precisa ver para crer agora mesmo. E Tuca faz sinal para ele ir. Na cena seguinte, Dedina chora na rua. A cena vai para Damião e Grace se dando bem e Damião sai. Na rua, Dedina tenta agarrá-lo, mas ele diz que não quer mais. Na outra cena, Átila
fala sobre o projeto de Flora ali para a vila. E Elias fala que não vai permitir. Nesse momento, ele avista Dedina e sai. Na outra cena, Flora senta na mesa da sala da Previdência e faz um discurso para ela mesma dizendo que ela era a injustiçada e chegou lá. Na cena seguinte, Zé Bob chega e diz que trouxe alguém com ele. Lara entra sem acreditar no que está vendo e Donatella a chama de filha. E assim termina o capítulo 109 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante essa inscrição, é importante o seu like também e o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.